Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo energético das células. Mas o que vem a ser esse metabolismo energético? Na verdade, ele é um conjunto de reações químicas que um determinado organismo vai passar com o objetivo de produzir energia. Essa produção de energia vai garantir o funcionamento das células. Olá, o meu nome é Tatiana Lobato, eu sou professora de Biologia. Os principais processos envolvidos no metabolismo energético são a fotossíntese, a quimiossíntese, a respiração celular aeróbia, a respiração celular anaeróbia e a fermentação. Aqui nós vemos a imagem esquemática da fotossíntese. Para que ela ocorra, é preciso que haja a energia do Sol, a energia luminosa do Sol, o gás carbônico encontrado na atmosfera, o CO2, e a água, H2O. São esses os elementos principais para que ocorra a fotossíntese. Como resultado dessa fotossíntese, desse processo, nós vamos ter a produção de oxigênio, o O2, e também a produção de matéria orgânica, que no caso é a glicose, C6H12O6. Para que ocorra a fotossíntese ou para que haja a captura da energia luminosa do Sol, os organismos que fazem esse processo precisam ter um pigmento chamado de clorofila. Os plastídeos são organelas encontradas nos vegetais superiores. Eles também são chamados de plastos. Dentro desses plastos, nós vamos encontrar pigmentos. Quando esse pigmento possui cor, nós vamos chamá-los de cromoplastos. Quando eles não possuem cor, são incolores, nós vamos chamar de leucoplastos. Leuco significa branco. Cromo, cor. Existem vários tipos de cromoplastos. Os que têm a cor verde, chamado de cloro, vermelho, eritros, azul, ciano, e o amarelo, xantos. Esses pigmentos eles são constituídos por moléculas que apresentam uma cor e elas são resultado da reflexão de determinados comprimentos de ondas. Em relação aos cromoplastos, nós vamos encontrá-los nas folhas, nos caules, na cascas de frutas e também tubérculos. Já os leucoplastos, nós vamos encontrar parênquimas de armazenamento de raízes, caules e frutos. Nesta região vai haver um acúmulo de amido, lipídios e proteínas. Então, os leucoplastos servem para estocar, armazenar amido, óleo, proteínas. Cloroplasto é onde acontece a fotossíntese. E cromoplasto, nós vamos encontrar os pigmentos. Reforçando, tá? Pigmentos aqui, o cromoplastos e o leucoplasto vão servir como armazenamento. Afirmamos que praticamente todos os seres fotossintetizantes possuem clorofila A, com exceção das bactérias fotossintetizantes que possuem um tipo especial de clorofila chamada bacterioclorofila. E também é o caso das cianobactérias, que realizam fotossíntese, mas não possuem bacterioclorofila, e sim clorofila A. Nos procariontes, os pigmentos fotossintetizantes formam vesículas ou lamelas concêntricas no citoplasma. A fotossíntese é dividida em duas fases, uma na luz e outra no escuro. Na fase de claro ou da luz ou fotoquímica vai acontecer a absorção da luz, o transporte de elétrons e a produção de ATP. Essa fase vai acontecer no cloroplasto dentro de uma região chamada tilacoide. Já a fase de escuro ou puramente química vai acontecer a fixação de carbono. Isso vai também acontecer no cloroplasto numa região chamada de estroma. Vale ressaltar que essa fase chamada de escuro
porque não precisa da energia luminosa do Sol para acontecer. Não que ela aconteça à noite. Então eu tenho aqui o cloroplasto e tenho aqui aonde acontece o processo fotoquímico e o processo químico. No processo fotoquímico ou de luz, eu vou utilizar a energia luminosa do Sol para ativar o processo de reação. Vai ter aqui a entrada de água no cloroplasto e a água mais a luz vai sofrer um processo de reação fotoquímica. Essas fichinhas aqui, cada uma delas, é o chamado de tilacoides. Como resultado desse processo de reação fotoquímica, nós vamos ter aqui a produção de oxigênio. No estroma do cloroplasto, nós vamos encontrar essas duas moléculas, o NADP e o ADP. Essas duas moléculas elas vão participar das reações fotoquímicas da fase clara. Nessa participação, elas vão ganhar alguma coisa. O NADP vai ganhar um hidrogênio, vai sair dessa forma, e o ADP vai ser transformado para formar o ATP, e vai sair dessa forma. O ATP é uma molécula energética, de energia. Essas duas moléculas formadas, elas vão participar da fase escura ou da fase química, tá? Então, vai haver reação química com a ajuda delas e aqui vai entrar a molécula de carbono, CO2. Como resultado, nós vamos ter a formação dos compostos orgânicos, tá? O mais comum é a glicose. Como nós já vimos, a fotossíntese acontece em duas fases, na presença de luz e também no escuro. Na luz acontecem dois processos, a fotólise da água e a fotofosforilação. E no escuro nós vamos ter a formação de matéria orgânica. A mais comum é a glicose. Falando agora sobre a fotólise da água. Fotólise. Lise significa quebra. E foto significa luz. Então, é a quebra da molécula de água pela presença de luz. Então, eu tenho aqui a molécula de água na presença de luz e também com a ajuda da clorofila, ela é quebrada em hidrogênio, elétron e oxigênio. Como eu já falei anteriormente, no estroma do cloroplasto nós vamos encontrar o NADP, que vai se juntar com o H. O H é resultado do processo de quebra da água. Então, o NADP vai ser transformado em NADPH, que vai participar aqui da fase escura, tá? Ressaltando que o gás oxigênio desprende-se do ambiente já na primeira etapa da fotossíntese, tá? Na fase de luz, na fase fotoquímica. Fotofosforilação é a adição de fosfato na presença de luz. Isso vai acontecer no estroma do cloroplasto. Então eu tenho aqui a molécula de ADP, eu tenho aqui o fosfato, eu tenho aqui uma pentose e tenho aqui a base nitrogenada, tá? E com a absorção de mais um fosfato que estava livre, ele vai ganhar, em vez de ter dois, vai ganhar mais um, vai ficar agora 3. E aí vai passar a se chamar ATP, né? ADP é adenosina de 2-fosfato. Agora, como ele ganhou mais um fosfato, vai ser chamado adenosina trifosfato, tá? Aqui, ó, continua com a base nitrogenada, continua com a pentose. Bom, então o ATP é uma molécula ou uma moeda
bastante energética, tá? E quando precisa de energia, quebra alguma molécula de ATP e aí libera de novo um fósforo. E aí o ATP é transformado novamente em ADP e o ciclo continua. Então, só lembrando, eu tenho ADP, adenosina difosfato, ganhou mais um fosfato que estava livre. Esse processo de transformação eu vou chamar de fosforilação, transformação do ADP em ATP. Quando eu quebro o ATP, eu chamo o nome do processo de desfosforilação. Fase escura. Na fase escura, vai haver a fixação do dióxido de carbono e a formação da matéria orgânica. Então, bora falar aqui da fase escura, que nós também já vimos que pode ser chamado a fase química, tá? Não é escura porque tá de noite, só acontece à noite. É escuro porque não precisa da energia luminosa para acontecer, e sim da energia química, tá? Quem é os componentes ou quem são os componentes que vai agir nessa reação química? Eu já falei antes, NADPH e também a adenosina trifosfato, que vão entrar aqui nessa reação química junto com o carbono. Como resultado da fase escura, eu vou ter a produção de compostos orgânicos. Mais uma imagem para destacar então a fase clara da fase escura. Eu tenho aqui os tilacoides, tá? Que vão ser importantes na fase fotoquímica, na fase com a presença de luz, tá? Então, cada uma moedinha dessa aqui, nós vamos chamar de tilacoide. Aqui, ó, no tilacoide, vai pegar a água que é absorvida mais a luz e vai fazer um processo, né? Uma reação fotoquímica. Como resultado desse processo, eu vou ter o gás oxigênio, tá? Isso na fase clara. Beleza? Então, nós também vimos que na fase clara, o ATP ele vai ser transformado, vai ganhar mais um fosfato livre, tá? E que vai ser transformado em ATP, que são moedas energéticas, tá? Na fase escura, eu vou precisar dessa energia que foi produzida, não tá aqui, mas eu também vou precisar do NADP, tá? Então eu tenho o CO2, o gás carbônico, mais o NADPH, mais o ATP, e aí nós temos a reação química, nós temos uma reação química, e esse ciclo ficou conhecido como ciclo de Kevin-Benson. Como resultado da fase escura, nós vamos ter a glicose e a água, tá? A fase escura vai acontecer na região chamada de estroma. Visão geral do processo fotossintético. Então nós vamos ter a seguinte fórmula, a fórmula geral da fotossíntese. Eu vou ter dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de H2O, de água. Na presença de luz, mais os pigmentos fotossintéticos, no caso aqui clorofila, eu vou produzir glicose com a fórmula molecular C6H12O6, mais liberação de água, tá? Mais a produção de oxigênio, tá? Hoje já se sabe que esse oxigênio liberado, ele é oriundo desse
O da água, a molécula de água. E a produção de oxigênio vai acontecer na primeira fase, ou na fase clara. A quimiossíntese é realizada por certas bactérias e sem a necessidade de luz. Não precisa ter luz para acontecer. Mas é preciso que haja algum elemento químico, tá? Então, geralmente, essas bactérias obtêm energia por oxidação de substâncias inorgânicas, como o gás sulfídrico, o carbonato de ferro e a amônia, tá? Algumas bactérias comumente conhecidas que fazem quimiossíntese são as sulfobactérias, as ferrobactérias e as nitrobactérias, tá? Então, a primeira etapa da quimiossíntese consiste na oxidação. Então, a oxidação da substância inorgânica utilizada como fonte de energia. Aí eu tenho a substância inorgânica oxidada mais energia. As bactérias passam para a segunda fase, que é pegar o gás carbônico, a água e a energia e transformar em possíveis polímeros para a construção de glicose mais O2. Um outro processo de metabolismo energético das células é a respiração aeróbia. Ela utiliza a matéria orgânica, que geralmente é a glicose, mais o oxigênio. Esse processo de respiração aeróbia, ele é dividido em duas fases. Uma é a anaeróbia e a outra é aeróbia. Isso mesmo. A respiração celular aeróbia passa por um processo que não vai precisar de oxigênio livre, tá? Então, a fase anaeróbia ocorre no citossol, tá? E consiste na glicólise, que é a quebra da glicose. Então, nessa fase, não precisa que tenha oxigênio livre, embora seja uma respiração aeróbia. Então, eu tenho aqui a glicose, tá? E que vai ser quebrada e transformada em piruvato, em hidrogênio e energia, tá? Então, essa primeira fase acontece sem a presença de oxigênio. Já a fase aeróbia realiza uma sequência de reações que constitui o famoso ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Esses processos eles vão acontecer dentro das mitocôndrias, ao longo das suas cristas mitocondriais, tá? Então, o que vai acontecer? O piruvato, que foi o resultado da quebra da glicose, o piruvato, ele vai ser novamente quebrado e transformado em gás carbônico, hidrogênio e energia, tá? Nessa situação aqui, o gás carbônico ele é jogado para o citoplasma e depois para fora da célula. O hidrogênio vai encontrar duas moléculas para se ligar, que é o NAD e o FAD, tá? Formando o NAD mais H e o FAD mais o H e mais a produção de energia. Desde a entrada do piruvato na mitocôndria até a finalização de um ciclo de Krebs completo, tem-se como resultado a produção de mais moléculas de gás carbônico e mais elétrons e íons de hidrogênio. Vemos aqui então um esquema resumido sobre respiração celular aeróbia. Ela, como nós já vimos, acontece em duas fases. Uma anaeróbia, onde a glicose ela é quebrada, glicólise, quebra da glicose, e ela é transformada em piruvato, em ATPs, que é moléculas de energia, e também em hidrogênio, que são transportados para a cadeia respiratória. Bom, o piruvato ele entra nas mitocôndrias
e ele é capturado pelo acetilcoenzima A. E nós temos o famoso ciclo de Krebs. Como resultado do ciclo de Krebs, nós também vamos ter mais produção de ATP, que é energia, e a produção de CO2, de gás carbônico. Ainda como no processo de respiração celular, vai haver a captura do oxigênio e que vai ser transformado também em energia, dependendo da célula, em 32, 34 ou 36 moléculas de ATPs, mais a produção de água. Então, todo gás carbônico liberado na respiração provém da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Voltando aqui, olha, eu tenho aqui todo o CO2, tá? Ele é resultado do ciclo de Krebs, tá? Do acetil e do ciclo de Krebs. Podemos escrever a equação para representar de forma bem simplificada a respiração aeróbica. Eu tenho aqui o C6H12O6 mais o 6O, e como resultado eu vou ter a produção de CO2, água e ATPs e energia. Respiração celular anaeróbia. Nesse caso, nós vamos ter certas espécies de bactérias, tá, que vão conseguir produzir ou liberar suas energias usando algumas substâncias inorgânicas, tá, que contêm oxigênio em suas moléculas. Então eu tenho um exemplo aqui, olha, eu tenho a glicose e tenho o nitrato, tá? E então essas bactérias vão utilizar esse nitrato como forma de quebrar essa glicose e transformar em energia, tá? Então as bactérias que realizam esse tipo de respiração anaeróbia são chamadas de denitrificantes. Em outros casos pode haver, ao invés de nitrato, processos que usam carbonatos ou então sulfatos. O último processo de metabolismo energético que nós vamos ver é a fermentação. No caso da fermentação, a glicose ela sofre o seu desdobramento sem depender do oxigênio livre, nem de que ele esteja ligado a alguma substância para poder quebrá-la, tá? Eu tenho aqui a fórmula, tá, de uma fermentação, eu tenho aqui uma glicose, eu tenho a produção de CO2 e a produção de energia. No caso aqui, eu tenho um exemplo de fermentação alcoólica, tenho aqui um álcool etílico, um etanol como produção, tá? Quem faz esse tipo de fermentação são as leveduras chamadas Saccharomyces cerevisiae. Bom, mas existem leveduras e também bactérias que realizam o seu metabolismo na presença de oxigênio e também na ausência desse gás, tá? São chamados os indivíduos anaeróbios facultativos, né? Se tiver oxigênio, faz a respiração aeróbia, se não tiver, faz a fermentação. Mas tem aqueles anaeróbios estritos, tá? Aqueles que não precisam realmente de oxigênio, que são, como exemplo, o bacilo, né, causador do tétano, tá? E nós temos a fermentação láctea. O pirovato vai reagir, o pirovato que nós já vimos, né, que é resultado da quebra da glicose, vai reagir com hidrogênio, produzido pela glicólise e forma o ácido lácteo. Bom, às vezes o indivíduo ele faz muita atividade ao ponto que algumas células não conseguem capturar o oxigênio, tá? Quando a célula deixa de fazer essa captura, ele faz a fermentação láctea, ele quebra a glicose sem o oxigênio. Só que como resultado dessa fermentação láctea, ele produz um ácido lácteo. É o famoso Deucâimara.
Os processos de fotossíntese e respiração celular aeróbia são um pouco mais complexos. Hoje eu mostrei de uma forma mais simplificada para que você possa entender. A gente fica por aqui e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu!